Fala galera, beleza? Eu sou o Jonas, que é mais um Pouco Quadrinhos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Não deixem de curtir a página, os vídeos, compartilhar por aí, participar dos grupos e coisa e tal, que é bem legal, diga-se de passagem. E caras, aqui vão pedir desculpa, eu tô voltando muito pouco pra minha casa, né? Vocês sabem, eu tô trabalhando fora, então tá ficando difícil de gravar e eu pretendo pelo menos dar continuidade aos vídeos que eu estou fazendo aí sobre essa fase do Wolverine, do Larry Hama e do Mark Silvestre, até eu conseguir colocar minhas leituras em dia, tá? Então vamos lá, rapidinho, vamos falar sobre mais um arco dessa fase que foi bem legal do Larry Hama com o Mark Silvestre desenhando, beleza? Bom galera, eu vou falar para vocês sobre um arco de histórias que chama Sangue, Areia e Garras, que saiu aqui no Brasil em 94 na revista mensal do Wolverine, que saiu a edição 30 e 31 da revista da Editora Abril, e saiu da 35 a 37 lá em 91, originalmente nos Estados Unidos, no título mensal do personagem. Escrito pelo Larry Hama, desenhado pelo Mark Silvestre. Aqui estão as edições gringas para vocês terem uma ideia, beleza? Bom, essa história aqui, vamos um pouquinho de contexto, né? Nessa época aqui, o Wolverine ele já estava com, primeira vez, depois que o Claremont saiu, que ele consegue uma equipe criativa que vai ficar no título por um bom tempo, né? Então o Larry Hama ele começou a levar o personagem por algumas aventuras, não normalmente características que a gente via no Wolverine até essa época. Ele, nessa história especificamente, nesse arco em 3 partes, ele vai levar o Wolverine para uma viagem no tempo, onde ele vai parar em Guernica, durante a Guerra Civil Espanhola, que foi um conflito ali que envolveu forças de esquerda, forças de direita, né? Fascistas, nazistas e outros países que estavam interessados ao conflito. Foi na década de 30 ali, no Guernica, se não me engano foi em 37, a Batalha de Guernica, que foi uma batalha que aviões nazistas italianos, se não me engano, nazistas italianos, eles foram até a cidade de Guernica e reganharam a cidade, mataram um mundaréu de gente, para os padrões da época, né? Hoje os massacres são muito maiores, né? Mas morreu um montão de gente, vários feridos. Tem até um quadro famoso do Pablo Picasso que chama Guernica. Como eu disse, nesse conflito, inclusive historicamente, né, falando, os nazistas estavam envolvidos, teve bem complicada a situação, e as consequências desse conflito a gente sente ainda hoje, né? Os espanhóis sentem ainda hoje, naquelas divisões que tem ali dentro da Espanha, né? Parte da Espanha querendo se separar, né, independência e tudo mais, que a gente está vendo hoje em dia, tá? Mas, enfim, vamos falar da nossa história. A história começa, né? Bom, você não desconfiou ainda, terão spoilers, né? Isso eu espero que seja lançado pela Panini em algum momento, mas vamos lá. Nessa história, o Wolverine, ele está andando por aí, ele encontra o Pigmeu que está trabalhando de leão de chácara num bar, tá num botecão assim. Ele vai lá, encontra o Pigmeu, eles começam a trocar uma ideia, joga um rolo lá de pega mosca, o mosquito e tal, que envolve açúcar, bebida, uma faca, membros mutilados e coisas do gênero, ou seja, um jogo que o Wolverine está bem à vontade. No outro lado, né, nossa antagonista nessa história é a Lady Lethal, que tem um passado com o Wolverine ali, o pai dela, o Luitenant Negro, tem um pedacinho, né, uma parte de um projeto que ele desenvolvia de entrelaçamento de adamantium, foi usado no projeto Arma X do Wolverine, e ela meio que sente que o Wolverine roubou o projeto dele, né, do pai dela, que está no corpo dele, e ela quer matar o Wolverine, aquela coisa de ódio, coisa e tal. Ele está uma ciborgue que nesse momento vivia com os carniceiros, na verdade, lá na Austrália, onde tinha o teleporter, a antiga base que os X-Men usavam ali. Então o teleporter ali, como vocês sabem, o teleporter ele faz teleporte, ele leva as pessoas de um lugar para o outro. Nesse meio tempo, o Wolverine e o Pigmeu estão tomando uma e conversando um pouco dentro de um barquinho, pescando e tal, lá, trocando uma ideia. O teleporter faz um vórtice, né, de teleporte e leva a Lady Lethal bem onde o Wolverine está. E a hora que o vórtice se encontram, né, que eles se encontram ali, o Wolverine, o Pigmeu e a Lady Lethal, eles são mandados para o passado, lá para a Batalha de Guernica, né, nessa época aí na Guerra Civil Espanhola. Bom, o que tem de legal nessa história? A gente vê o Wolverine, cara, muito bacana o jeito que o Larry Hama retrata ele. Ele é um personagem que, independente dele ter as garras ou não, né, nesse momento aí, em certa parte da história você acredita, uma coisa que o Larry Hama mais pra frente se contradiz,
com atrás das garras de ossos, né? Mas enfim, em certo momento ali ele aparentemente não tem as garras, né? Vão aparecer de novo um pouquinho mais para frente, no mesmo período temporal, mas ele cata ali duas ferramentas, uma chave inglesa e uma outra, não lembro qual é a outra ferramenta, e vai para cima dos nazistas, faz um regaço. Ele pega ali também, tem uma outra cena bem bacana, que tá vindo um avião, assim, para ele cata uma espada de um toureiro e manda lá no avião e acaba derrubando o avião. Tem uma outra cena bem legal, que eles estão no meio do conflito, e ele cata uma daquelas metralhadoras e sai passando fogo em todo mundo. Inclusive essa metralhadora está na capa de uma dessas edições que eu mostrei. Eu vou mostrar de novo, que é essa daqui, né? Então bem legal, na época o Wolverine tinha charutos e coisa e tal. Bom, enfim, vamos falar agora do Pigmeu. Pigmeu, o Gene Jude, é um personagem que está ligado ali à Tropa Alpha, que tem um passado com o Wolverine. Ele está vivo até hoje, né, mantendo o seu vigor, a sua juventude, né, até hoje, porque dentro do corpo dele tem um demônio. E esse demônio dá o vigor para ele e tudo mais, né, não deixa ele envelhecer, essas coisas do tipo. Só que o Pigmeu, originalmente, ele é um cara muito grande, tá? Ele é chamado de Pigmeu por causa da situação que ele se encontra hoje. Mas era um cara parrudão, grandão, alto. E essa questão, essa aventura, né, que levou ele, essa maldição que colocou o demônio dentro dele, diminuiu o tamanho dele, ok? Dentro dessa história tem momentos bem bacanas do Pigmeu, algumas interações legais. Tem uma tourada que ele se envolve ali também, bem legal. O que mais a gente pode falar? Do lado da Lady Lethal, ela encontra os nazistas, como não podia deixar de ser, e aí eles estão envolvidos no meio do conflito, o Wolverine de um lado, o Pigmeu também junto com o Wolverine, e a Lady Lethal do outro, e eles convergindo, né, os dois vindo para uma das batalhas mais sangrentas que eles tiveram. É legal você também ver algumas questões morais que o Larry Hama coloca ali em questão da guerra. Parece um jovenzinho, assim, um adolescente que é capturado pelo grupo que o Wolverine está. E chega um momento lá que você fala assim, agora deixamos ele ir, não deixamos, deixa ele ir, a hora que ele estiver andando a gente mata. Então tem algumas questões morais ali que são bem legais de você ver em relação à história, tá? Também é bacana a gente ver a hora que a Lady Lethal e o Wolverine eles realmente vão pro quebra-pau, né? Cara, tem uma carnificina, né? A Lady Lethal perde um braço, é um fuzuê do caramba, muito, muito legal mesmo. No final da história, eles acabam ainda, né, o Pigmeu, o Wolverine e o Lethal, né, esse vórtice de teleporte do teleporter, né, ficou meio ruim o som, mas em todo caso é isso que acontece, ele aparece novamente e vai levando eles até o presente. Na época, né, que foi ocorrida essa história, eles pegam esse vórtice, vai chegando e vai aparecendo eles ao longo do tempo. Eles aparecem dentro de um tanque ali que um ciborgue estava dentro. Eles aparecem numa história muito legal que é desenhada pelo Barry Windsor Smith, que foi escrita pelo Chris Claremont, que o Wolverine ele está junto com a Chispinha do Quarteto Futuro, se eu não me engano é Uncanny X-Men 205, tá? Bem legal essa história, saiu aqui no Brasil também, inclusive saiu numa edição que a Panini, tipo uma edição única de personagens, que chamava, acho que Marvel Apresenta, a história também saiu ali, ela é bacana essa história também, que é uma briga com a Lady Lethal. Eles aparecem ali no meio desse rolo aí, até eles surgirem novamente no presente, tá? Então, cara, é bem legal a história. Eu acho que é um pouco inferior do que o primeiro arco do Larry Hama com o personagem ali que eu falei antes desse vídeo, né? É um pouquinho inferior, mas tem bons momentos, a história é bem legal, tem uma curiosidade histórica, acho que vale a pena acompanhar. Os desenhos do Mark Silvestre, cara, ele é um dos desenhistas definitivos, na minha opinião, do personagem. Ele desenha muito, muito bem, vale muito a pena ver a arte do Silvestre, mesmo porque tem uma fluência, né, muito boa. O Larry Hama tem bons diálogos, ele colocou o Wolverine em umas histórias bem diferentes do que a gente estava acostumado, então eu acho que valeu a pena essa fase aí, até o final da parceria dos dois. Após isso, começa a dar uma patinada e dá uma degringolada, vamos ser bem sinceros. O Wolverine perde o nariz, o cara perdeu o nariz, nunca deve ser uma coisa boa. Mas enfim, né, vamos lá. Essa história eu acho que é bem legal, acho que vale acompanhar, espero que a Panini relance aí, né, o melhor lance no formato aí das coleções históricas, que eu acho que é bem legal. E é acessível, né, o preço é bem acessível. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de comprar aí pelos nossos links na Amazon, se puderem dar uma forcinha, né, e tamo junto, beleza? Galera, qualquer coisa, quiserem falar, comentar, conversar, tamo aí, podem falar que nós estamos aqui para responder e conversar com vocês, valeu? Galera, obrigado e até a próxima!